Saudações, shalom, shalom, bênçãos, como estão vocês? Que bom nos encontrarmos outra vez aqui na terra de Israel. E estou hoje em um lugar que não apenas nos dará uma visão bíblica do que temos neste lugar, mas também vamos aprender com este site do que há para o futuro. E por que para o futuro? Porque este lugar tem passado, presente e futuro. Eu sei que vocês me ouviram em muitos vídeos dizer talvez a mesma frase, mas neste lugar de verdade, essa frase como que se torna carne. Por aqui esteve no passado, o rei Salomão criou uma fortaleza que era o filho do rei David. No presente nós hoje temos o que temos e vemos os avanços que estão acontecendo aqui diariamente neste lugar, que apontam para um fim apocalíptico. Este lugar aparece nas Escrituras, no livro do Apocalipse, João nos fala sobre ele. Muitos filmes foram feitos sobre o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer neste setor específico, no território do Estado de Israel. Muitos livros foram escritos, muita ficção científica foi criada e, obviamente, todo este lugar, quando lemos nas Escrituras, nos leva a pensar no futuro, sobre o que o grande dia do Senhor nos diz. Este nome é conhecido na língua hebraica como Ar-Megiddo. Agora, se tivermos que unir isso na língua grega, como a maioria de nós conhece, hoje este lugar é mais conhecido como Armagedon. Estou no lugar conhecido como o Armagedon. Aqui será travada a última batalha. A Bíblia nos diz que o anticristo, Satanás, reunirá um exército de milhões de todas as nações da terra. Estou sendo ouvido claramente? De todas as nações da terra que se reunirão nesse lugar para lutar contra o Messias, contra o Senhor, neste exato lugar. Então, estou aqui com muita expectativa do que vamos aprender hoje, do que posso mostrar a vocês hoje deste lugar. Então venham comigo, juntos, preparem-se, fiquem confortáveis, porque vamos percorrer mais uma vez a terra de Israel neste episódio de Conhecendo Israel com a Bíblia em mãos. Então vamos lá. Antes de ler o que quero ler aqui nas Escrituras, quero contar-lhes as experiências. Acontece que agora estou em outro lugar. Como vocês podem ver, demos a volta com o carro. Entramos em um lugar e o que fizemos foi subir o drone para tentar capturar com vocês imagens aéreas. E o que esquecemos é que aqui atrás há uma prisão e obviamente não se pode subir um drone onde há uma zona que pertence a uma prisão ou exército ou coisas assim. O que aconteceu é que quando estávamos subindo o drone, perdemos o controle dele. Ou seja, em um momento a tela nos disse, pronto, já não é mais de vocês. O controle foi perdido. Vimos na câmera como se de alguma forma começasse a ir para... Obviamente nós não podíamos controlá-lo, não tínhamos controle do drone e ele estava indo para outro lado. E víamos imagens incríveis. Mas claro, quando finalmente conseguimos recuperá-lo, o que fizemos foi nos mover para outro lado, dar o comando de voltar para casa, voltar para casa, voltar para casa. Finalmente, ele voltou para casa. Ele tentou voltar para o nosso lugar, mas foi totalmente desviado para outro local. Quando estávamos procurando por ele e queríamos que ele viesse até nós, que era o normal, porque ele se foi na nossa frente, acaba vindo por trás de nós, então ele foi completamente desviado. Esse drone chegou e trouxe algo que não tínhamos visto. Então não me perguntem como eles fizeram isso, como conseguiram entrar no cartão de imagens. Em resumo, só nos foi permitido ver o que nos foi permitido ver, tudo o resto, tudo se perdeu, tecnologia israelense. E bem, esse é um dos pontos que eu queria guardar para dizer depois. Por quê? Porque, como se sabe, Israel sabe que neste lugar haverá um conflito, que neste lugar haverá uma batalha. E, obviamente, neste setor está tudo se preparando para aqueles dias, não é? Preparando-se para quando isso vai acontecer.
Agora, há uma ordem cronológica. Nós que me acompanham sabem que aos domingos temos um estudo bíblico e estamos estudando o livro do Apocalipse. Para quem ver o vídeo depois, talvez já tenhamos concluído esse estudo. E aqueles que estão assistindo agora, ainda não chegamos à parte que quero ler agora, que é o capítulo 16 do livro do Apocalipse, e quero ler do verso 13 até o 16 como para entrar no contexto. E diz assim: E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos como rãs, pois são espíritos de demônios que fazem sinais e vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e vejam a sua vergonha, e os reuniu no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon vocês têm em suas escrituras, no idioma espanhol, Reina Valera, 1960. O resto das escrituras você vai encontrar como Armagedon. Em hebraico se diz Ar-Megido, e como eu contei antes, Ar é por montículo, Megido é porque é uma zona. Como vocês podem ver aqui, atrás de mim, esse é o montículo. Esse é o monte, precisamente se chama Ar. Quando vocês ouvem no idioma hebraico algo que diz Ar, Ar é monte. Mas percebam que é um monte pequeno em relação a tudo o que é neste lugar. Dentro desse monte há antiguidades e ruínas. Nós vamos entrar aí no nosso segundo episódio, porque quando entrarmos aí vamos encontrar coisas incríveis. Vamos encontrar uma engenharia da época do Segundo Templo e da época do Primeiro Templo, inclusive da época antiga do rei Salomão. Antes de o templo ter chegado à cidade de Jerusalém, ele também havia construído cidades aqui, ele aqui neste lugar, justamente esta era uma das cidades que ele havia construído. Agora, ponto 1 e muito importante, na antiguidade, no mundo antigo, quando digo mundo antigo não me refiro a que havia outro mundo, não. Neste mundo, mas há alguns milhares de anos atrás. Este lugar era um lugar concretamente chave para quem tinha o controle dele. Por quê? Porque era como o ponto de conexão entre o Egito, entre o povo que se encontrava no norte, que eram os hititas, e a zona onde se encontravam os babilônios. Também estiveram os persas depois deles, não é? Mas o ponto é que este é conhecido como a Via Maris, ou seja, era o ponto comercial. Aqui era o ponto onde, se você tivesse o controle deste lugar no centro, então controlava o resto das 3 pontas da via de conexão. Ou seja, sim ou sim, não havia maneira de não passar por este lugar. De fato, houve uma parte na história, nós temos aqui nas escrituras, um faraó chamado Tutmoses III, e o que ele havia feito? Ele havia pedido permissão a Josué, um dos reis de Israel, para poder passar e lutar contra os que se encontravam do outro lado, que não era Israel precisamente. E o rei se opôs. Não quis dar permissão para que ele pudesse passar por aqui. Finalmente, esse rei acaba encontrando a morte com uma lança em suas costas e morre neste lugar. Uma flecha que o atinge naquele dia por não ter dado permissão. Durante esse período, Israel estava sob o controle dos egípcios, ou seja, Israel estava como uma espécie de província dos egípcios. Por quê? Porque justamente os egípcios tinham quase todo o controle deste setor do Oriente Médio, até que finalmente os persas acabam tendo o controle de todo esse setor do Oriente Médio. Então, estamos progredindo e organizando as coisas. Ponto número 1, lugar-chave. Quem tinha o controle desse lugar tinha o controle de todo o setor no Oriente Médio, no Antigo Israel, época de Salomão, estamos falando. Ponto número 2, Salomão, o que faz aqui é criar uma fortaleza, uma cidade de exército, que é a que hoje em dia nós temos aí atrás, e há ruínas. Por que ele cria uma cidade-fortaleza neste lugar, na zona norte de Israel? Porque justamente ele estava protegendo de que quando venham e ataquem a cidade de Jerusalém, ele tinha um posto de controle no norte, assim como também tinha o posto de controle na zona sul, na cidade de Berseba. Na Bíblia, na época do rei David, contava-se desde Dan até Berseba. Esses eram os limites do território de Israel daquela época. De fato, até mesmo são os limites do território de Israel da época do milênio, muito semelhantes aos que eram da época do rei David.
extremamente parecido em termos do território de Israel. Não me refiro à Jordânia e aos países vizinhos que se juntaram posteriormente. Este setor também é conhecido como o Vale de Jezreel. No idioma hebraico é chamado de Emek Yisrael, não exatamente Israel, do termo nação de Israel, mas sim Emek Yisrael. Este lugar é um lugar, se vocês estivessem aqui e pudessem apreciá-lo, a verdade é que com a câmera não se pode apreciar muito, mas se pudessem apreciá-lo, é como se nós agora estivéssemos dentro de um campo de futebol e tudo ao redor fossem como cordilheiras. Seria monte pequeno. Então pareceria como uma espécie de arquibancada e no centro como o campo de futebol, ou seja, o vale é o centro. Os arredores estão repletos de montículos. E aqui, por exemplo, nesses montes temos o Monte Carmelo, temos o Monte Gilboa, o lugar onde o rei Saul morre. Este monte de Medido, encontra-se o Monte Tabor, um lugar também no Antigo Testamento que podemos encontrar muitas histórias. E também se encontra o monte conhecido como o Precipício, que se encontra na cidade de Nazaré, onde iam jogar Jesus para matá-lo no precipício. Estamos como em um poço. Um vale costuma ser uma área plana cercada por todos os lados. São todas essas espécies de cordilheiras que fazem deste vale um lugar onde, se você subir ao topo da montanha, pode apreciar tudo o que há embaixo. E a Bíblia nos diz que no tempo futuro, nesta última e grande batalha, haverá milhões de milhões que se reunirão neste lugar, no lugar onde o próprio Senhor virá e defenderá aqueles que finalmente permaneceram fiéis até o fim, aqueles que acreditaram nele até o fim. Muitas vezes nós nos perguntamos, e você se perguntou, onde e como será essa guerra? Estamos exatamente neste lugar. Você talvez esteja se perguntando se vamos entrar naquela cidade e conhecê-la. Não entro agora para não fazer o vídeo muito longo. Não sei se entra no microfone. O que vocês estão ouvindo é um helicóptero. Esse é um helicóptero de guerra. Não se assustem, porque não é que estamos em guerra ainda. Fiquem tranquilos, vamos deixá-lo passar. Não sei se vocês ouviram, eu daqui ouço alto, mas ele passou. Lá se vê, lá em cima. Tem como esses 4 mísseis de cada lado. Esses helicópteros têm um nome, esqueci o nome do helicóptero, mas são esses de guerra, grandes, não. O nome do avião era Hércules ou algo assim? Se alguém souber, por favor, comente abaixo para que eu possa aprender e corrigir no futuro. Assim como também, às vezes, eu esqueço de uma ou outra palavra e tento buscar o sinônimo dessa mesma palavra e tento fazer o mesmo. Mas enfim, outro assunto, não quero sair do tema. Como ouviram esse helicóptero, aqui há muito controle militar. De fato, dentro do vale há um aeroporto militar. E isso eu posso dizer porque já soube que é subterrâneo. Sim, um aeroporto subterrâneo. Difícil de acreditar, mas é real. Vem um avião de guerra, um Fluke, e você não o vê mais, ele foi para debaixo da terra. Há uma guerra chamada Gog e Magog, ou seja, uma guerra há 2 nações. Não, são várias nações que estão representadas entre Gog e Magog. Muitas pessoas se perguntam, quando isso vai acontecer? É antes do Armagedon? É depois do Armagedon? É Gog e Magog? Armagedon são as mesmas ou não são as mesmas? Não são as mesmas, porque Gog e Magog estão nos dando uma quantidade específica de nações. Mas Armagedon, a última e grande batalha, exatamente como as Escrituras nos dizem, está reunindo todas as nações da terra. O inimigo Satanás, junto com o anticristo, reúne todos aqueles que viraram as costas para Deus. A todos aqueles que disseram não a Deus, não acreditamos nele, não queremos saber nada dele, que ele não se intrometa em nossa família. Todos esses são aqueles que finalmente vão se voltar contra aqueles que acreditaram no Senhor, que permaneceram fiéis até o fim. E já sabemos, tanto Satanás quanto o anticristo que já vão para uma batalha onde não tem sucesso, ou seja, eles sabem que a batalha está perdida. Mas o resto, aqueles que estão acompanhando ele e aqueles que estão seguindo ele, como é o pai da mentira e o grande enganador, não sabem.
Eles não sabem que talvez ele não possa perder, eles não sabem que verdadeiramente ele vai perder. E talvez eles cheguem com o engano de que não é que ele tem um as na manga, algo assim, acho que era a frase, que como se ele tivesse um as na manga, não entre a manga. Aí eu me confundi. Ah, mas você me entendeu? O que eu quis dizer é que parece que ele tem algo escondido que ainda ninguém sabe e que ele pode revelar nesse dia. Mas a realidade é que a Bíblia nos diz que não há sucesso nem para Satanás, nem para o anticristo. Então, há no campo de jogo dois lados do campo de futebol. Há uma linha divisória, você sabe. De um lado, há uma equipe e do outro lado, há outra equipe. A pergunta é, de que lado da equipe você se encontra? Do lado oeste estão aqueles que viraram as costas para Deus e vão se unir contra aqueles que permaneceram com sua base fundamentada nas Escrituras, na palavra do Senhor. Este vale vai ter um dia aqui, onde diz que vai ter um cheiro forte e que não vão conseguir enterrar seus mortos, da quantidade de mortos que vai ter neste lugar. A verdade é que há muita gente aqui, muita gente vive neste lugar, muita gente sabe que isso vai acontecer, muita gente acredita que isso não vai acontecer. A realidade é que, novamente, no campo de jogo existem dois pensamentos, aqueles que pensam que vão ganhar e aqueles que pensam que vão ganhar. Você já sabe qual é a equipe vencedora, então eu opto por ir para a equipe vencedora. Aqueles que permanecem fiéis até o fim, então receberão a grande coroa, assim como dizem as Escrituras, como diz a Bíblia. Eu não quero continuar com o vídeo, porque não quero torná-lo extenso. Porque o que vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar com o carro, vamos pela estrada, vamos subir aquele monte e vamos entrar dentro daquela cidade antiga. E dentro daquela cidade antiga há muitos restos arqueológicos e não quero perder detalhes de cada um deles por fazer o vídeo rápido, não quero que vocês percam. Então, meu conselho é o seguinte, preparem-se, estudem essa parte das Escrituras. Porque quando prepararmos o segundo vídeo, ou seja, quando voltarmos a entrar lá na próxima semana, depois que este vídeo sair na próxima semana ou uma semana depois, vamos subir esse segundo vídeo, porque vamos continuar lá dentro e vamos percorrer todo aquele lugar e vamos realmente descobrir e vamos abrir as Escrituras, porque vamos voltar ao passado, vamos partir do básico, como é que isso foi criado, como é o que temos hoje em dia e como isso aponta para o futuro. O que acabamos de ver aqui é mais ou menos uma visão geral. Então eu encorajo todos aqueles que até hoje não se inscreveram no canal para fazê-lo. Porque toda vez que postamos um vídeo, ele vai anunciar. É a primeira vez que você vai me ouvir dizer isso. Inscreva-se no canal. Então eu nunca digo isso, mas começo a dizer porque muitas pessoas me dizem eu não sabia que vocês tinham postado um vídeo. É que não se sabe por que não se inscreveu, então aconselho que se inscreva ali num botãozinho que vai dizer inscrever-se. E, obviamente, se quiser continuar aprendendo muito mais deste canal e de tudo o que nós pudermos postar aqui no Ministério Vozes de Israel, aqui ou em algum lugar por aqui, pode haver mais vídeos para vocês seguirem, além de séries de estudos. Justamente do livro do Apocalipse, para que você possa se envolver mais e aprender mais e entrar muito mais profundamente nas Escrituras. Daqui do local conhecido como Armagedon, eu me despeço de vocês. Mas é uma despedida curta porque nos encontraremos lá dentro. Então não perca o que vamos ver lá dentro, porque isso vai ser, posso garantir, incrível. Bênçãos, shalom a todos e a cada um de vocês. Nos vemos lá no meio da montanha, vamos para lá.
dúvida em afirmar que esta é de uma excelência altíssima e com um coração semelhante ao nosso. Venha para a Terra Santa, não perca a experiência que marca a vida para sempre.